Olá, o Opção Saúde começa agora e hoje o assunto é labirintite, uma doença que tem origem no ouvido e que afeta a nossa noção de equilíbrio. Você sabe como ela se manifesta? Como podemos diagnosticar, tratar e prevenir essa doença? Tudo isso você confere agora no Opção Saúde. E para falar sobre labirintite, nossa convidada é a otorrinolaringologista Cibele Germano. Obrigada pela presença, doutora Cibele. Obrigada a vocês pelo convite. Mas será que as pessoas sabem o que é a labirintite? Vamos ver. Você sabe o que é labirintite? Labirintite é a inflamação no labirinto e causa tontura, vertigem, náuseas. Eu não sei te falar em termos técnicos, mas sei o que causa, né? Tontura, você perde o equilíbrio, não tem noção exata de onde você está a nível de local, de espaço. Muita tontura, eu não conseguia parar em pé, assim, eu vomitava, eu tinha que ficar deitada e mesmo assim tudo roda. Muito ruim. Some um pouco da vista da pessoa, a pessoa fica meio perdida. É a tontura, dor de cabeça, ânsia de vômito, dependendo chega até a desmaiar. As pessoas estão certas? O que é, afinal de contas, a labirintite? Em geral, as pessoas estão certas, sim. A labirintite, ela é uma inflamação do labirinto que afeta o nosso equilíbrio e podendo ocasionar vários sintomas, como a tontura ou a vertigem, a dor de cabeça, sudorese, que é uma pele fria, uma sensação de mal-estar geral, zumbido. Então, realmente, elas estão com a razão. Elas sabem o que é labirintite, sim, e é uma inflamação do labirinto. Bom, e o que é o labirinto, né? E qual a função dele no nosso organismo, doutora? O labirinto, ele é uma estrutura, são três estruturas que a gente tem de cada lado, acoplada ao ouvido interno, no ouvido interno, e a função dele é manter o nosso equilíbrio e a noção de que a gente está no espaço. Então, são três estruturas, três do lado direito, três do lado esquerdo, e no ouvido interno que tem essa função de dar equilíbrio ao corpo. Bom, e quais as possíveis causas que a gente pode apontar para o surgimento da labirintite? São inúmeras. Em primeiro lugar, a pessoa tem que ter uma predisposição para desencadear essa doença, que na verdade ela é chamada, o correto de falar é labirintopatia, e ela pode ser desencadeada por estresse, o emocional, a pressão alta, problemas de diabetes, que são os problemas metabólicos, a alimentação que não é saudável, a alimentação que não é correta no horário, problemas na coluna. Então, são diversas causas, sendo essas as mais comuns. Doutora Cibele, muitas pessoas que têm labirintite reclamam que não conseguem ficar muito tempo em ambientes com som muito alto. Por que isso acontece? Porque assim, o labirinto, quando ele é estimulado, e ele é estimulado através de som pelo ouvido, causa esse desequilíbrio, esse mal-estar. Então, todo lugar que você estiver, que tiver um som extremamente alto, ou mesmo em alguns lugares que estiverem muitas pessoas, como no supermercado, numa igreja, num lugar com muita gente, estimula o labirinto, que são os canais semicirculares, e vai desencadear o sintoma, que é a tontura, principalmente. Doutora, e a labirintite causa dor? Não, na verdade ela não causa dor, e os principais sintomas da labirintite realmente é a tontura, a náusea, algumas pessoas chegam a apresentar vômitos, o mal-estar geral, que a gente chama de uma sudorese fria, que a pessoa fica com uma palidez, e o zumbido, mas dor ela não causa. Bom, esses são os principais sintomas, sintomas. Bom, agora entre homens e mulheres, algum desses dois tem mais propensão para ter a doença? Cientificamente, é descrito que a mulher ela tem uma predisposição maior.
Existem duas escolas, uma que diz que é porque tem uma ação hormonal, pode estar relacionado com uma ação hormonal na mulher, e porque ela também normalmente sofre uma ação de estresse maior, porque é casa, é marido, é trabalho, então uma sobrecarga maior, mas é mais frequente no sexo feminino. Bom, agora a gente tem então uma pergunta da Fernanda de Paula. Vamos ver. Vamos. Eu gostaria de saber se a labirintite tem uma idade certa para começar. Não, ela não tem uma idade certa, ela tem uma idade mais propensa a se iniciar, que é por volta de 50 a 60 anos. Mas essa doença, a labirintopatia, ela pode ocorrer até em crianças, mas o mais frequente é a partir de 50 a 60 anos. Bom, agora a gente vai para uma pequena pausa e depois do intervalo você vai saber como se faz o diagnóstico da labirintite. Olá, estamos de volta com Opção Saúde, hoje conhecendo mais sobre a labirintite. E aqui com a gente está a otorrinolaringologista Cibele Germano. Doutora Cibele, os sintomas de labirintite por vezes se confundem com o de outras doenças, como a dor de estômago. Como diagnosticar, como saber que se trata de labirintite? Em primeiro lugar, a gente tem que ter uma história clínica do paciente, então que a gente chama de anamnese. Ele vai contar o que está sentindo, porque não tem assim unicamente ele está só com náusea e só vômito e só essa queixa unitária. Ele tem um conjunto, então ele tem tontura, tem uns que é vertigem com sensação de rotação na cabeça, esse mal-estar geral que ele tem, o zumbido presente. Então, é uma associação de sintomas que a gente pensa na patologia. E a partir de então, a gente tem como investigar isso, desde que o paciente não esteja numa crise, porque a gente tem que tirar o paciente da crise para depois investigar o que está acontecendo. Bom, continuando um pouquinho nesse assunto, agora a gente vai conhecer como é feito o diagnóstico da labirintite. O exame de vectoeletronistagmografia consiste na colocação de alguns eletrodos próximo aos olhos com um gel condutor para que eu consiga verificar se existe alguma alteração ou não dos labirintos. Geralmente o médico otorrinolaringologista pede o exame quando o paciente tem algum tipo de tontura, seja ela rotatória ou não. Durante a realização do teste, verificamos se existe ou não a presença de uma alteração do labirinto. Eu já tive que, do trabalho, ser levada embora para casa, que eu não tinha condição nem de dirigir, de tanta tontura. Então, parar, porque os sintomas incomodam, né? Então, a gente passa muito mal, então é complicado. Vou tirar o arzinho. A estimulação calórica, que é o exame realizado, onde a gente estimula colocando ar quente e frio, é uma estimulação para ver a reação do labirinto. Fala para mim o nome de 3 frutas que você gosta de comer. Uva, morango e maçã. Isso. Fala para mim o nome de 3 pessoas da sua família. Em alguns casos, acontece da gente achar um diagnóstico que não pertence ao labirinto. Então, achamos uma alteração central, onde aí o otorrino vai encaminhar para o neurologista. Às vezes, não encontramos alterações de labirinto, nem centrais, e aí o médico vai pedir uma outra bateria de testes para achar de onde está vindo essa tontura. Tá? Mas a maior parte dos casos, sim, tem alteração do labirinto. Mal-estar? Olha aqui para mim, olha aqui. Agora, com a certeza de que, que eu tenho um tipo de labirintite, eu vou voltar a levar o exame para o médico e iniciar um tratamento. Doutora, se não tratada, a labirintite tende a se agravar? Os sintomas podem se tornar cada vez mais agressivos aos pacientes? Com certeza. Se não tiver o tratamento adequado, o período que vai passando, isso piora e pode chegar a
um ponto em que precisa de uma correção cirúrgica, que a gente chama de uma doença que chama doença de Meniere. Porque nas estruturas ali próximo do ouvido, que tem os canais semicirculares, e nesses canais semicirculares tem um líquido lá dentro, tem uma estrutura que chama ventrículo. E esse líquido pode aumentar a pressão lá dentro, isso em decorrência porque você não tratou a labirintite, então vai aumentando, esse líquido tem uma pressão extremamente alta e o paciente fica em crise de uma forma mais contínua. Daí chega um ponto que a gente tem que indicar uma descompressão, uma drenagem desse líquido. Bom, e durante uma crise, existe alguma coisa que o paciente pode fazer para amenizar essa crise? Sim, tem alguns medicamentos que a gente indica, né, para melhorar essa crise. E o que a gente indica também é que o paciente fique sempre em repouso, quieto, num ambiente bem silencioso, para que a gente consiga sedar esse labirinto e melhorar essa circulação. E tem as medicações que a gente usa, que são os vasodilatadores, o dimetrato, que é o mais conhecido, o Dramin, e alimentação, que o paciente tem que melhorar a sua alimentação, e tem alguns alimentos também que o paciente deve evitar, que irrita mais o labirinto. Bom, muitas pessoas relatam que se sentem mal durante viagens, né? Dentro de carros, dentro de avião. E muitas vezes, né, todo mundo fala já que, bom, estou me sentindo mal nesses casos, então eu tenho labirintite. Isso é realmente um indício da doença? Não. Isso é uma coisa única, assim, que se chama cinetose. Então, é confundido com a labirintite. Então, é o mal do movimento. O cérebro manda estímulos para o ouvido de que você está em movimento e, na verdade, por exemplo, você está dentro de um carro, você está ali parado e ocorre uma diversão entre os pontos. O cérebro manda a informação, mas você está parado, então dá uma sensação de tontura, mas isso se chama cinetose, isso não é labirintite. As pessoas que têm labirintite, elas se sentem mal nessas ocasiões também ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Isso pode ser da pessoa mesmo e do estímulo que o cérebro manda para o ouvido. Bom, agora a gente tem uma pergunta da Luciana Marchetti. Vamos ver. Vamos. Gostaria de saber se o estresse pode causar a labirintite. E aí, doutora? Com certeza. É uma das principais causas. O estresse, o estado emocional da pessoa afeta muito o labirinto. É uma das causas e bem, assim, importante. Labirintite tem cura? A resposta você confere no próximo bloco do Opção Saúde. O Opção Saúde está de volta e hoje o assunto é labirintite. Nossa convidada é a otorrinolaringologista Cibele Germano. Doutora Cibele, quem tem labirintite pode realizar atividades físicas normalmente? Pode. E, na verdade, deve realizar, porque dos tratamentos de labirintite é a atividade física. Então, o paciente tem que se conscientizar que ele tem que colocar a atividade física na sua vida como diária, diariamente isso. Bom, legal. E em relação à alimentação, existem alimentos que devem ser evitados, né, por quem tem a doença? Sim. São uns grupos de alimentos que incluem o café, o chá mate, o chá preto, todos os refrigerantes, principalmente aqueles que têm a cafeína, que é a Coca-Cola, a Pepsi, o Guaraná, tudo relacionado com carboidrato, então os doces também, né, o chocolate, a bebida alcoólica e o cigarro. Então, os principais grupos são esses. E os alimentos gordurosos estão nesses grupos, também, nesse grupo, né? Com certeza. Bom, a gente está durante todo o programa falando sobre a labirintite e, afinal de contas, ela tem cura? Então, descrito em livro, não tem cura. Mas eu costumo dizer assim para o paciente, se ele se habituar a fazer tudo o que a gente pede
incluir a atividade física, melhorar a qualidade da alimentação, não fumar, fez o tratamento corretamente, que é ou a medicação ou a reabilitação vestibular. Então, nesse contexto, ele realmente vai ter uma cura por muito tempo. Então, isso depende do paciente que vai melhorar, se vai melhorar ou não. Bom, e há casos em que é necessário uma intervenção cirúrgica? Sim. Naqueles casos mais graves em que o paciente vai deixando e não vai fazendo nada para melhorar essas crises, pode ocorrer dentro ali perto dos canais semicirculares, no ouvido interno, tem uma estrutura que chama ventrículo, o sáculo e o utrículo, são nomes científicos, mas ali tem um líquido. E esse líquido começa a aumentar a pressão dentro desse espaço fechado de uma forma tão intensa que o paciente fica com tanta tontura que não consegue o dia a dia ter uma vida normal. Então, essa estrutura precisa ser drenada, esse líquido que está aumentado aí dentro, ele precisa ser drenado. Então, a gente faz uma intervenção cirúrgica nessa estrutura para diminuir a pressão. Mas isso só acontece com o tempo, quando demora para ser diagnosticado ou não? Não, quando o paciente deixa isso, vai deixando e não tem uma solução para isso. São em casos extremos, isso não é comum, isso é o mais raro da doença. Bom, agora a gente vai conhecer como é feito um dos tratamentos para a labirintite. Comecei a passar mal em casa, por isso que então eu procurei o tratamento com otorrino e ela me indicou a fonoterapia. Tudo bem. E aí, sentiu bem? Deu alguma tontura? Temos um órgão, tá, que é chamado como cóclea. Ele que é o responsável por todo o equilíbrio do nosso corpo. Então esse cóclea ele é formado por líquidos, tá, que passam em forma de caracol de um lado para o outro. Nesse desequilíbrio, quer dizer, igual um copo de água, se eu der uma balançada no copo de água e ele tiver um movimento, esse movimento é o mesmo que está sendo feito dentro do cóclea, por isso que a gente perde o equilíbrio. Então, o tratamento da fonoaudiologia seria o quê? Fazer com que esses cristais, como ele é falado pelos otorrinos, tá, que eles façam o caminho tanto de ida como de volta de maneira correta, sem que exista esse balanço. Sempre com os olhos abertos. De novo no centro. Repete-se então, depois mais 2 vezes. As pessoas que vêm ao meu consultório por encaminhamento de otorrinos, para o tratamento da labirintite, vem respondendo muito bem, tá? Vem alcançando, inclusive, a cura da labirintite. Desde que ele faça o tratamento correto, como é passado para ele. Esse tratamento tem que ser feito diário. Depois que eu comecei aqui os exercícios com a fono, eu pude suspender os remédios. Agora eu só estou com os exercícios mesmo, fonoterapia mesmo. E eu agora me sinto bem melhor, já voltei a dirigir normal. Eu faço exercícios em casa e no momento estou assim, não tive mais crise, estou muito bem. Doutora, quanto tempo dura esse tratamento para a labirintite? Então, isso é bem assim, de paciente para paciente. Depende do caso. Depende do caso. Mas, normalmente, um período de 3 meses, quando o paciente está indicado, esse tratamento, a indicação é a reabilitação vestibular, são esses exercícios, em torno de 3 meses, mais ou menos. Doutora, o nosso programa já está chegando ao fim. Eu gostaria que você deixasse para a gente algumas dicas, né, para prevenir a labirintite. Bom, isso é uma coisa que a gente já sabe e a gente às vezes não dá espaço na vida da gente para que isso aconteça. Então, o que é importante para prevenir a labirintite? Você fazer na sua prática diária os exercícios físicos, você ter uma boa alimentação, isso significa comer a cada 3 horas e no máximo a cada 4, mas cada 3 é o que se tem de melhor. Não exceder em alimentos, as gorduras, não exceder em doce, refrigerante, que tem coisas artificiais.
e melhorar, assim, tentar não ficar num estresse, né? Num emocional alterado, mas é melhorar o estilo de vida mesmo. Aí vai melhorar, vai prevenir a labirintite. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, por ter esclarecido todas essas dúvidas sobre a labirintite, viu? Obrigada a vocês pela oportunidade. Nossa, muito obrigada. Bom, você que está em casa, a gente aguarda você no próximo programa. E se você tiver alguma sugestão de tema, alguma curiosidade, algum assunto, escreva pra gente. O nosso site é o www.tv.nesp.br/opção saúde. Eu espero na próxima semana. Tchau!